Israel, o príncipe que lutou com Deus. Este será o título da nossa 11ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos a respeito do livro do Gênesis, do livro dos grandes começos. Nós já estamos aí praticamente finalizando essa revista e hoje nós iremos falar de Israel, Jacó, já na fase adulta, já na sua fase ali de pai, casado, com filhos. Veremos então um pouquinho a respeito de quando Jacó luta com Deus e tem o seu nome mudado pelo Todo-Poderoso. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, me dando a honra de te auxiliar na preparação dessas aulas para a EBD, fico muito agradecida. E eu já quero pedir para que a gente possa fazer aquela troca. Se você puder, deixe aqui o seu like, por favor. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. E se você quiser deixar o seu comentário, vai ser uma alegria poder te responder. Estamos hoje nesse cenário novo, provavelmente vamos ficar por aqui. Eu gravava na sala pastoral do meu pai na igreja, mas estava bem difícil conciliar os nossos horários, então acabei adaptando e trazendo a gravação aqui para casa. Não estranhem o cenário, tá bom? Acredito que vamos ficar por aqui agora nas próximas aulas, o que facilita para mim para que eu possa gravar as aulas antes e disponibilizar mais cedo para os irmãos, que eu sei que é algo que vocês desejam. Então, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vamos para a nossa aula? Nossa aula está programada, a lição de número 11, para ser ministrada no dia 12 de março, nosso corrente ano 2023. Falaremos então sobre Israel, o príncipe que lutou com Deus. A nossa leitura bíblica ela está em Gênesis capítulo 31, versículos 3, 13 ao 18. Também do capítulo 32, versículos 1 e 22 ao 28. A mensagem nos diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Gênesis capítulo 31, versículo 3. Os objetivos da nossa aula são os seguintes. Primeiro, nós devemos apresentar a família de Jacó, bem como os seus conflitos internos, para que os nossos adolescentes saibam quem era Jacó e quais eram os conflitos de sua família. Segundo, precisamos ensinar sobre a mudança de vida que Jacó teve mediante as suas experiências com Deus. E terceiro, demonstrar os propósitos que Deus tinha com Israel. Amém? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre depois que Jacó foge de casa, sobre esse período que ele precisa fugir de seu irmão, porque ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão Esaú, como nós estudamos na aula passada. Esaú era o primogênito, tinha direito, portanto, da primogenitura. Jacó aqui ainda, né? Junto com a sua mãe, num plano ali, Rebeca acaba favorecendo um dos filhos, e eles elaboram um plano e conseguem tirar a primogenitura de Esaú, porque Jacó chega antes e recebe a primogenitura de seu pai. Ali, através de uma mentira, seu pai pergunta: você é Esaú? Ele diz que ele é Esaú, e o seu pai o abençoa e dá a primogenitura para ele, que era o filho mais jovem. Então Jacó foge de casa e ele vai para a terra da parentela de sua mãe, ele vai morar com o seu tio, vai encontrar Labão, que se Jacó era enganador. Tinha aprendido com a mãe dele, que também era uma professora de trapaça. Mas Labão, eu acho que era o rei dos trapaceiros, e nós sabemos que neste período que Jacó fica ali, ele acaba sofrendo várias trapaças do seu tio, mas ele estava na terra do seu tio. Ele tinha casado com as filhas de seu tio, então ele não tinha muito ali o que fazer. Veja aqui então que nós iremos hoje falar sobre o momento que Deus manda que Jacó volte para a sua casa, volte para a terra do seu pai. Nós iremos entender que ele não sabia o que o aguardava nessa nova aventura que o Senhor tinha ordenado que ele empreendesse. Mas então ele reuniu as suas forças, a sua família, os seus bens e partiu para uma jornada, confiando apenas na palavra de Deus. Primeiro aqui na hora de aprender, nosso primeiro tópico, a família de Jacó. Jacó, suas esposas e concubinas. Lembre-se que Jacó se casou com Leia e Raquel, e isso não foi uma ordem de Deus. Nós sabemos que o Senhor não queria que o seu povo praticasse a bigamia ou a poligamia, tivesse mais de uma esposa. E também não era o desejo de Jacó, porque quando nós olhamos ali para o relato bíblico, ele acabou sendo pego em uma maracutaia que seu tio armou. Então, seu tio queria casar as duas filhas de uma vez só, aproveitou que Jacó amava a Raquel, já tinha trabalhado 7 anos por ela e deu primeiro Lia para ele. E aí Jacó acabou tomando a decisão de se casar com as duas
filhas. Não era algo que Deus queria, e nós sabemos que ele acabou abrindo um precedente que trouxe vários prejuízos para a sua família e para a sua casa. O padrão bíblico para o casamento é de um homem e de uma mulher, numa união que deve ser desfeita apenas pela morte. Nós sabemos que não foi nenhuma cultura antiga que inventou o casamento. O casamento foi patenteado, é de patente do nosso Senhor, o Deus Altíssimo. Foi ele que disse: casamento é a união de um homem e de uma mulher que são adultos, que deixam seu pai e a sua mãe, que podem tomar conta de suas vidas, portanto, podem se casar e viver um para o outro e desenvolver ali um relacionamento profundo. Mas Jacó acaba se casando, então, com essas duas esposas. O problema é que não vai parar nas duas esposas. Por conta de que só Leia tinha filhos, ou Lia, dependendo aí da tradução da Bíblia, Raquel vai chegar no momento, vai olhar para Jacó e vai dizer: dá-me filhos, senão eu morro. Porque se eu não gerar, a minha irmã está gerando um filho atrás do outro, então se eu não gerar, eu vou morrer. Nós sabemos que naquela época, uma mulher que não tivesse filhos, ela era vista com maus olhos pela sociedade, porque os filhos eram a garantia de que aquele era um bom casamento, de que Deus estava naquele negócio. Um casal que não tinha filhos era considerado um casal amaldiçoado. E mais do que isso, o fato de haver uma briga entre as irmãs, uma disputa pelo marido, ficava ainda mais acirrado porque Leia não era a mulher amada de Jacó, mas ela era a mulher que lhe dava filhos, que fazia com que a sua descendência estivesse garantida. E Raquel não conseguia. Então, ali ao invés de Jacó orar, como seu pai orou, ele acabou aceitando cair no mesmo erro que seu avô Abraão já tinha caído, e ele aceita que Raquel entregue para ele uma de suas servas, que no caso era Bila, que foi a escrava que Raquel deu para que Jacó pudesse ter filhos com ela. Quando Leia viu que ela também não estava tendo mais filhos, que parecia que tinha cessado os filhos em sua madre, ela aproveitou do momento que sua irmã já tinha entregado Bila, a serva, para Jacó, e deu também a sua serva, Zilpa. Então Jacó acabou ficando com 2 esposas e mais 2 concubinas. No total de ali 4 mulheres, porque ele estava junto com aquelas mulheres, ele teve filhos com elas. Aqui no ponto 2 nós veremos quais foram, né, os filhos de Jacó. Veja que era muito importante para os casais daquela geração terem filhos, como eu disse, e no caso de Jacó, ele estava debaixo de uma promessa de Deus, de que a descendência dele, né, vindo lá do seu avô, de Abraão, seu pai, Isaac, ele seria uma grande descendência, era a promessa de Deus para o seu avô. Então Jacó precisava ter filhos. Não tinha que ser daquela forma. Com certeza o Senhor não contava que Jacó precisasse se unir a 4 mulheres para que ele tivesse uma grande descendência, mas infelizmente foi a decisão que ele acabou tomando. E vejamos agora quais foram os filhos que cada uma das 4 mulheres tiveram. Leia, a primeira esposa, ela foi mãe de 6 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, e também da única filha de Jacó, Diná. No total foram 7 filhos que Leia teve. Raquel, a sua irmã, que era estéril até que Deus a curou, teve 2 filhos, José e Benjamim. Raquel entregou Bila para que fosse, né, ali a serva, e com Bila, Jacó teve Dan e Naphtali, e com Zilpa, a serva de Leia, ele teve mais Gade e Azer, totalizando 12 filhos homens e uma filha mulher. No total aí, Jacó teve 13 filhos. São muitos filhos, não é mesmo, meus irmãos? Vejamos agora. Imaginem, 4 mulheres, sendo que 2 eram irmãs, brigavam, disputavam pelo amor de um homem só, e mais 2 servas, cada uma servia um lado ali, então cada uma puxava para um lado, né? Bila estava ao lado de Raquel e Zilpa ao lado de Leia. Então imagina dentro 13 filhos e 4 mulheres. Olha a quantidade de dificuldades que Jacó vai enfrentar em sua família por conta desses arranjos, que isso vai gerar para ele. Jacó era casado, mas também se viu em meio a muitos problemas familiares. Ele veio de uma família que tinha problemas. Lembra quando nós estudamos sobre a forma com que os nossos irmãos Isaac e Rebeca educaram seus filhos? Eles tiveram problemas na família deles. Jacó acabou trazendo para dentro de sua casa, reproduzindo ali alguns problemas que seus pais já tinham passado, já tinham vivenciado. Então o que acontece? Tinha aquele sentimento de favoritismo. Se lá na casa de Jacó ele era preterido era favorito de sua mãe e seu irmão favorito de seu pai, aqui na sua casa ele tinha uma esposa favorita. Ele amava mais a Raquel do que as outras mulheres, principalmente do que Lia, que era sua primeira esposa. E isso ocasionava grandes problemas na casa,
porque elas não eram apenas mulheres de um mesmo homem, mas elas também eram irmãs. Então já tinha ali uma disputa de uma vida toda. E aí veja que, além de ter que lidar com esses conflitos, depois que Jacó volta para sua casa, para sua terra, passa ali o conflito com seu irmão, Esaú perdoa, ele precisa lidar com ainda mais problemas, mais conflitos. Por quê? Como Jacó tinha preferência pela sua esposa, ele também tinha preferência pelo filho que Raquel deu a ele. Então José era o filho mais amado. A própria Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos. Nós iremos estudar na próxima aula sobre José, iremos aprofundar um pouquinho esse favoritismo explícito que Jacó tinha pelo filho de sua mulher amada. Então os irmãos imaginem, já tinha ali uma diferença de idade bem considerável entre os irmãos, e para piorar, Jacó já estava mais de idade, pais que têm mais idade quando possuem seus filhos, são os chamados pais-avós, que acabam tendo mais dificuldade de educar porque já não estão mais com tanta firmeza na educação. Irmãos, educar um filho exige de nós muita firmeza. Eu tenho uma bebê que faz 2 anos nessa semana, né? E é muito difícil educar. Então eu imagino que quanto mais o tempo vai passando, e depois que você já tem muitos filhos, eu acho que você vai afrouxando ali na educação. Foi o que aconteceu com Jacó. Quando José nasceu, ele já tinha 11 filhos. Então Jacó foi o seu 12º filho e o primeiro filho da mulher que ele mais amava, da mulher por quem ele trabalhou 14 anos. Seus olhos brilharam desde a primeira vez que ele olhou para Raquel. Então quando José nasce, o coração de Jacó ali, que já estava mais gasto pelo tempo, que já estava enfraquecido depois de ajudar na educação, participar da educação de 11 filhos, José acabou tomando o coração de seu pai. Aqui no final do parágrafo do 3º subtópico, nós vamos ver o exemplo de quando eles foram morar em Siquém. Quando Jacó vai morar em Siquém com toda a sua família, infelizmente a sua única filha, Diná, acaba sofrendo aquela violência, sendo violentada pelo filho do rei da cidade de Siquém, que também tinha o mesmo nome da cidade, chamava Siquém. E nós vemos que os irmãos dela, principalmente ali Simeão e Levi, um dos filhos mais velhos, dois dos filhos mais velhos de Jacó, os filhos de Leia, eles destroem, eles acabam com a vida, né? Tem algumas palavras que o YouTube não gosta que a gente fale, mas eles acabam com a vida de todos os homens daquela cidade. Eles propõem que eles sejam todos circuncidados, passem a adorar o mesmo Deus de Israel. Quando eles estão ali no processo de recuperação, eles entram na cidade à noite e aniquilam todos os homens daquela cidade. Então, nós vemos que as dificuldades que Jacó teve que enfrentar com sua família, com seus filhos, elas não foram poucas e não foram fáceis. Infelizmente, uma casa onde há a poligamia, onde há vários filhos de vários casamentos, acontecem essas coisas que acabam fugindo ao controle dos pais. Por isso que Deus tinha estabelecido que o padrão de casamento era entre um homem e uma mulher, 2 pessoas apenas, porque Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que todo e qualquer relacionamento íntimo, conjugal, que fugisse dessa premissa de um homem e uma mulher, daria errado. Então nós vemos na família de Jacó como aquilo que Deus planejou lá no Éden era o melhor, era o mais perfeito. Irmãos, imaginem se Jacó tivesse casado apenas com uma mulher, com uma esposa. Se ele tivesse casado apenas com Raquel, que era a mulher que ele amava, certamente não teriam tido tantas desavenças, tantas picuinhas, tantos conflitos em sua família, como acabou ocorrendo. Mais do que isso, aqui a lição ainda continua citando que em outra ocasião Jacó vai ver a sua esposa mais amada, Raquel, morrendo no parto de Benjamim, o seu filho caçula. Depois Jacó vai ter o seu filho José, o filho mais amado, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. E eles trazem ali uma túnica manchada de sangue e sugerem que José foi comido pelas bestas feras do deserto. Então Jacó, que estava vivendo o luto de sua mulher mais amada, também vai viver o luto pelo seu filho mais amado. E aí, como se não bastasse, 2 dos seus netos, filhos de Judá, o 4º filho dele com Leia, e Onã, foram mortos pelo próprio Deus, porque eles eram terríveis, eram malignos. O próprio Deus se encarregou de dar um fim à vida deles. Então veja que foram vários acontecimentos tristes, tragédias que aconteceram na família de Jacó. Algumas tragédias, por exemplo, como o parto difícil que Raquel teve, não eram evitáveis, né? Infelizmente não tinha muito o que fazer, ainda mais naquela época onde os recursos médicos eram escassos. Porém, todas as outras tragédias, elas foram frutos da desobediência, foram frutos de uma família mal gerida pelo seu patriarca.
Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, voltando para a terra de origem. Então, depois de nós fazermos esse passeio, darmos esse olhar todo pela história de Jacó, nós vamos voltar para o período em que ele está saindo da terra de seu sogro, Labão, com as duas filhas dele e todos os netos que ele teve naquela terra. Ali, Jacó já tinha 12 filhos. Apenas Benjamim vai nascer depois. Todos os outros filhos já estavam vivos, já estavam ali com eles. Então, o início da viagem de volta de Jacó. O irmão de Esaú já não era um homem sozinho. Ele não era mais aquele rapaz que partiu para a terra de Labão, do seu tio, sem nada, sozinho. Ele era um homem que tinha 2 esposas, 2 concubinas, muitos filhos, muitos servos e muitos bens. O Senhor tinha prosperado a vida de Jacó. E quando ele estava voltando para sua casa, voltando para sua terra, ele voltava já não mais sozinho, mas sim recheado dos bens que ele tinha recebido do Senhor. Quando ele vai partir, o seu sogro não está no acampamento. Ele parte às escondidas. Quando Labão fica sabendo da ausência deles no acampamento, ele sai em busca de Jacó e de suas filhas, dos seus netos. Então, no meio do caminho, Labão foi advertido pelo próprio Deus para que ele não fizesse nada contra Jacó. O próprio Deus se encarregou de proteger a vida de Jacó da fúria de seu sogro, que desejava ali acabar com a sua vida, porque ele tinha fugido do acampamento junto com as suas filhas e com seus netos, sem dar a ele a oportunidade de se despedir. E até aquele momento, tudo que os filhos de Jacó conheciam era aquele avô. Eles não conheciam Isaac, eles não conheciam a família de Jacó, eles só conheciam a família de suas mães, as filhas de Labão. Então, quando Labão encontra Jacó, ele o acusa de fugir, levando as suas filhas, os seus netos e os seus deuses. Nós sabemos que ali Raquel tinha levado alguns deuses do seu pai, mas Labão não vai descobrir nessa hora, né? Eu imagino que Jacó deva ter ficado ofendido, falando: eu jamais pegaria algum deus porque eu sirvo ao Deus Altíssimo. Mas Raquel vai ficar sentada no camelo por conta dos costumes das mulheres, por, segundo ela, estar no seu período, e aí ela consegue esconder os deuses que ela tinha levado, roubado, é a palavra certa, de seu pai. Depois de toda a indignação que Jacó expõe, dizendo que ele não levaria, né, os deuses, das acusações que ele recebe de Labão, eles fizeram um compromisso público. Eles decidiram selar a paz. Então, Jacó deveria zelar por suas esposas. Tanto Jacó como Labão deveriam seguir o seu próprio caminho, porém não deveriam ultrapassar o limite territorial que estava sendo estabelecido naquele momento. Então, Labão quer se assegurar de que Jacó não vai se transformar em uma potência maior do que da casa dele, do que os outros filhos que ele tem, e eles estabelecem ali um limite territorial. Jacó pode seguir em paz com a sua família e Labão retorna para o acampamento, para o lugar onde Jacó tinha morado por toda a sua vida. Aqui no segundo subtópico, nós veremos sobre o acordo de paz que foi firmado. Resolvida a questão, na manhã seguinte, Labão beijou seus filhos e suas filhas e seus netos, se despediu de todos e voltou para sua terra. E Jacó e toda a sua gente foram em direção à terra de seus pais. Eles puderam continuar a viagem em paz. A jornada que começou turbulenta, naquele momento passou a ficar tranquila. Eu imagino o medo que Jacó não deve ter sentido quando ele viu Labão chegando, porque ele estava fugindo da casa de seu sogro e tio. Mas veja que o próprio Deus era quem tinha dito a Jacó: volte para sua casa. Meus irmãos, eu espero que agora na lição 11 nós já tenhamos aprendido que quando Deus nos dá uma ordem, quando Ele nos faz uma promessa, é Ele quem se encarrega de cumprir a promessa que nos prometeu ou de zelar pela palavra que nos deu. Nós aprendemos aí com os erros de Rebeca, os erros de Sara, por não acreditarem que a promessa de Deus se cumpriria. Então eu espero que agora na lição 11 nós já estejamos, nós os professores e os nossos alunos, aptos a entender que quando o Senhor nos dá uma palavra, que quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele é fiel e poderoso para cumpri-la. Mesmo que essa promessa desafie o raciocínio humano, mesmo que essa promessa questione e vá além do que a ciência pode sugerir, como foi o caso da gestação de Sara aos 90 anos de idade. Porém, o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos promete. Amém? Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Jacó luta com Deus e encontra-se com Esaú. Primeiro tópico. Jacó envia mensageiros a Esaú.
Jacó ele estava viajando e ele iria encontrar o seu irmão depois de muitos anos. Lembra-se que ele saiu debaixo de uma ameaça de morte do seu irmão. Então Jacó estava com medo de voltar para casa, estava com medo de reencontrar seu irmão. Jacó não era mais aquele jovem novinho, inconsequente. Agora ele era um homem adulto, casado, pai de família, responsável por pessoas, servos dependiam dele. Então ele era o chefe de uma família. Ele não podia mais se dar ao luxo de morrer e deixar toda a sua família à mercê, dependente de outra pessoa. Então eu imagino o medo que ele não sentiu de Esaú, porque ele trapaceou o seu irmão. Ele enganou o seu irmão, ele mentiu para o seu pai. Então quando ele saiu fugido, ele não saiu fugido por acaso. Jacó realmente tinha feito coisas erradas. E aí na hora de voltar para casa, ele precisava lidar com os seus erros da juventude. Os seus erros do passado estavam sendo novamente expostos diante dele. E ele sentiu medo de que seu irmão não tivesse clemência, não tivesse deixado que o perdão viesse sobre ele após tantos anos. Aí Jacó vai enviar alguns mensageiros levando presentes para Esaú. Ele queria amolecer o coração do seu irmão. Veja que, como ele não sabia se Esaú está virado ou não, ele envia lá os mensageiros até para sondar o que é que estava acontecendo. Ele vai procurar o seu irmão com humildade, se apresentando como servo de Esaú, mostrando que ele era o mais novo. Era ele que tinha errado, então era ele que precisava dar esse passo em direção ao perdão de seu irmão. Quando os mensageiros voltam, eles falam para ele que, infelizmente, Esaú vinha com um grande exército. E aí Jacó passa a temer ainda mais. Ele fala, bom, meu irmão não está vindo com o exército para me mostrar o quão poderoso ele ficou, né, fundando ali uma nação inimiga. Porque nós sabemos que Esaú é o pai dos Edomitas, uma nação que vai se tornar inimiga de Israel. Porém, o Senhor era com Jacó. E era Deus quem tinha dito para Jacó que ele deveria voltar para sua casa. Aqui no segundo subtópico, então, nós veremos sobre o homem que lutou com Deus. Após orar, Jacó está ali tremendo de medo do que o seu irmão poderia fazer e ele vai orar a Deus. Ele coloca toda a sua família, todo o seu acampamento para dormir e ele vai ficar sós com o Senhor. Pedir orientação para Deus em sua oração. Nós sabemos que ele divide a sua família, o território ali, né, as pessoas que estavam com ele, e ele vai orar. Porque ele está com medo de que a palavra de Deus não fosse suficiente. Então ele divide a sua família, coloca Leia com os filhos dela primeiro, deixa Raquel com José para trás, porque ele fala, bom, se tentar ali, se meu irmão vier para cima de nós e tentar nos aniquilar, alguém da minha família vai sobrar vivo. Ou seja, Jacó confiava em Deus, mas ele preferiu, como se fosse uma pólice de seguro. Bom, eu confio que Deus fará algo de bom. Talvez o meu irmão já esteja mais calmo, né? Já tenha passado muitos anos, ele já tenha liberado perdão para mim, mas eu vou aqui me garantir. Depois de fazer ali a sua pólice de seguro de que tudo ficaria bem, ele vai orar ao Senhor. E quando Jacó vai orar ao Senhor, algo de extraordinário acontece na sua vida. Veja só. Após Jacó deixar a sua família, né, ele vai ficar sozinho em um lugar. Ele passa toda a sua família, todos os seus bens, e ele fica para trás sozinho no lugar. Então vem um homem e luta com ele durante todo o restante daquela noite. Na disputa, aquele homem deu um golpe na perna de Jacó e ordenou que ele o soltasse. Mas o filho de Isaque exclamou, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Em seguida o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Ou seja, ele reconheceu que ele era o enganador de sua casa. Meus irmãos, essa parte da lição, se vocês conseguirem passar de forma mais rápida pelos outros pontos da lição, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse segundo tópico do tópico 3, é fundamental. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos entender o que aconteceu com Jacó. Nós sabemos que Jacó saiu fugido, que ele entrou apressadamente de posse de uma herança que já era dele. Então o que acontece? Quando Jacó vai para a casa de seu tio, ele vai conviver, né, num ambiente de idolatria. Nós sabemos que o tio dele era idólatra, tanto que Raquel vai trazer alguns ídolos do seu pai e ali sua família ainda existia alguns requisitos de idolatria. Então veja que, quando Jacó foge, ele está indo para além dos planos de Deus, ele está fazendo o seu próprio caminho, porque aquela não era a vontade de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos que é porque a própria Bíblia vai nos dizer que quando Jacó está voltando para casa depois de cumprir a ordem do Senhor, ele era um homem rico,
de bens, rico de posses, rico de servos e rico de família, porque ele tinha ali 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos. Então ele era um homem próspero. Por que é que Jacó, quando o anjo está ali lutando com aquele homem que era um ser celestial, era um anjo, por que é que ele diz, me abençoe? Eu só vou te soltar quando você me abençoar. Veja que a bênção, muitas vezes quando nós ouvimos hoje né, nos nossos dias, na atualidade, alguém falar de bênção, nós entendemos a bênção como algo espiritual, ou então como algo financeiro, ou então como algo filhos, né? Nós chamamos de bênção, Senhor, me dê filhos, chamo de bênção, Senhor, me dê posses, me dê condições. Por mais que nós saibamos que a bênção é algo espiritual, eu falei até espiritual no começo, desculpa, mas muitas vezes nós entendemos bênção apenas como algo financeiro e apenas como os filhos, como aquilo que o Senhor vai me dando com o passar do tempo. Veja que Jacó está diante de uma realidade em que ele já era extremamente abençoado. Ele tinha 12 filhos, muitos bens, muitas posses. Ele não precisava mais ser abençoado. Os irmãos não concordam? Ele já tinha pego a bênção de seu irmão quando ele saiu fugido 20 anos antes. Porém, ele segura o anjo e ele diz, eu só vou te soltar quando você me abençoar. Sabe por quê? Porque Jacó sabia que a bênção que ele tinha roubado de seu irmão poderia não ser válida. Porque ele sabia que aquela bênção ele não tinha conquistado por direito. Ele tinha enganado para pegar aquela bênção. Então Jacó segura o anjo e ele fala, ei, me abençoa. Eu quero ser abençoado. Mas você já não roubou ali o seu irmão, Jacó? Você já não pegou a bênção? Talvez eu imagine que ele diante, pensando, poxa, eu roubei aquela bênção. Agora eu quero uma bênção que seja minha de verdade. Agora eu quero algo que seja meu. Tanto é isso que está passando na cabeça de Jacó, que o anjo vira para ele e pergunta, qual é o seu nome? 20 anos antes, quando o pai dele, Isaac, tinha feito a mesma pergunta, Jacó tinha dito, Esaú é o meu nome. O pai dele perguntou de novo, qual é o seu nome? E ele disse, Esaú. Mas naquele momento, o anjo olha para ele e pergunta, qual é o seu nome? E ele precisa assumir que o nome dele era trapaceiro, era enganador. Ele precisou assumir diante do anjo do Senhor que ele não era o detentor por direito daquela herança que ele tinha roubado 20 anos antes. E ele sabia que tudo que ele tinha conquistado não era válido, não era mais importante do que a bênção de Deus. E Jacó nos demonstra aqui que ele entendia o peso das coisas espirituais. Ele sabia que ele precisava ser abençoado por Deus, porque as bênçãos que ele tinha alcançado no âmbito familiar, na questão financeira, eram passageiras. O que ele precisava era do favor de Deus sobre a sua vida. E eu acho lindo que Jacó primeiro passa toda a sua família, todos os seus servos, todos os seus bens, e ele fica sozinho com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é medido por aquilo que nós temos, ele é medido por quem nós somos. Diante de Deus não prevalece o que ele nos deu, não se sustenta a quantidade de bens que nós temos aqui na nossa vida. Diante de Deus, a única coisa que se sustenta é quem eu sou, é o que há no meu coração, é quais são as minhas intenções. Então é necessário entendermos que quando nós estivermos diante de uma batalha com o anjo, quando nós guerrearmos, o Senhor vai nos perguntar qual é o seu nome. Quem é você? Deus não está no meio das trapaças. Jacó entendeu que não adiantava o que ele e a sua mãe fizeram para o seu irmão. A bênção de Deus não era alcançada da forma que ele achou que era. Se o Senhor não desse a ele aquela primogenitura, não abençoasse tudo aquilo que ele tinha recebido de primogenitura roubando seu irmão, não seria suficiente. Então Jacó sabe que ele precisava ser abençoado por Deus, ou então ele não resistiria, principalmente diante da fúria do seu irmão. Eu acho linda essa passagem, porque muitas vezes nós precisamos fazer como Jacó, deixar passar tudo na nossa frente. Deixa passar. Deixa que passa os filhos, o casamento, no caso de Jacó eram os casamentos, os servos e tudo aquilo que Deus te deu. E fica sozinho diante de Deus. O Senhor quer se relacionar conosco, não com o que nós temos. O Senhor deseja se relacionar comigo, com você, com quem nós somos, não com os carros que nós temos, não com as casas que nós temos. O relacionamento de Deus, ele é pessoal. Que nós possamos entender
que diante de Deus não vale o que eu conquistei. Diante de Deus, eu tenho aqui tantos bois, tantos cavalos, tantas ovelhas, tantos cabritos. Nada disso se sustenta diante de Deus. É necessário um coração entregue. É necessário uma vontade de Senhor, me abençoa. Não com bênçãos materiais, mas com a sua bênção, com o seu favoritismo, com a sua mão estendida. Jacó tinha entendido que se não fosse a mão de Deus estendida sobre a vida dele, ele passaria uma vida inteira fugindo. Jacó não queria fugir. Jacó queria ter um relacionamento com Deus em que ele não precisasse fugir de ninguém mais, nem de Deus. Amém? Vamos agora então para o nosso terceiro subtópico do tópico 3. Deus muda o nome de Jacó. O anjo pergunta a Jacó qual é o seu nome. Ele assume que ele é Jacó. Então, o ser celestial enviado por Deus que lutou com Jacó disse que o seu nome seria mudado. Ele passou a se chamar Israel, pois lutou com Deus e prevaleceu. Jacó saiu daquele lugar transformado. Sua convicção era de ter visto Deus face a face. O novo homem, Israel, com fé seguiu o seu caminho. Israel então encontrou-se com Esaú, seu irmão. E nesse reencontro não houve luta ou brigas. Houve abraço, perdão e choro. A última palavra que Esaú tinha dito sobre Jacó é que o mataria. Porém, depois de tantos anos, o Senhor promoveu a paz entre os dois irmãos. Amém? Meus irmãos, que essa história tão bonita, com tantos ensinamentos profundos, possa falar ao meu, ao seu coração e ao coração dos nossos adolescentes neste domingo. Que nós possamos entender que não adianta nada nós enganarmos aqui, enganarmos acolá, trapacearmos ali. Não adianta. Mesmo que a nossa enganação, mesmo que a nossa trapaça, mesmo que o nosso desejo seja apressar as promessas de Deus. Mesmo que, lembra de Davi? Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Eu imagino quando ele chega ali, ele pode acabar com a vida de Saul, ele já era o próximo rei de Israel. Aí o que ele fala? Não posso tocar no ungido do Senhor. Saul é de responsabilidade de Deus. Davi já era ungido rei, mas ele não podia entrar apressadamente de posse de uma herança, mesmo que ela já fosse dele. O mesmo acontece conosco. Às vezes o Senhor nos faz uma promessa e nós queremos... Não, é isso, Senhor, então tá bom, deixa eu realizar a promessa que o Senhor me prometeu. Não é assim. Quando o Senhor nos promete algo, a realização está na conta dele, não na nossa. O Senhor não atua no meio de trapaças. O Senhor não precisa da nossa ajuda. Nós é que precisamos aprender a esperar. Que o Senhor nos use para que nós possamos ensinar aos nossos adolescentes. Quando o Senhor nos promete algo, existe um tempo. Este tempo se chama processo. Jacó, por exemplo, precisava ser constantemente enganado pelo seu tio Labão para que ele entendesse que ele não tinha sido abençoado por Deus. Ele tinha roubado a bênção do seu irmão, feito seu pai abençoá-lo ali apressadamente, de forma errada, mas quem dá a bênção é Deus. Então, se Deus não o abençoasse, de nada adiantaria. Ele vai precisar de 20 anos para entender que ele roubou a primogenitura, mas não tinha sido abençoado por Deus. Então, que nós possamos entender que existe um processo, um trabalhar de Deus, e que quando nós estivermos aptos para assumir aquilo que o Senhor nos deu, para vivenciar as promessas que o Senhor fez sobre nós, nós teremos um encontro com Deus que mudará tudo de nós. Tanto que quando Jacó sai do encontro com Deus, ele está manco, ele recebeu um detalhe, ficou algo ali em sua perna que todas as vezes que ele andava, as pessoas viam, era um sinal físico que algo tinha acontecido aí. Ele tinha lutado com Deus, com o anjo do Senhor, e tinha conseguido prevalecer. E naquele momento o Senhor mudou o nome de Jacó e disse: não se chamará mais trapaceiro, agora você se chamará Israel. Aleluias! Que o Senhor possa mudar meu nome, o seu nome, o nome dos nossos adolescentes, a partir de um relacionamento íntimo, profundo, que nós possamos construir com Ele. Amém? O Senhor está à procura de pessoas, de homens e mulheres que desejam deixar a sua vida de engano, de trapaça, de tentativa de fazer a todo custo a realização de uma promessa, para que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor deseja de nós. Então, permita-se ser chamado por Deus de Israel. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.